Volte a sonhar hoje. O Senhor pode te dar novos sonhos. O Senhor pode te dar uma nova chance. Certa vez eu trabalhava com a moça e ela disse que já havia tido o sonho de se casar, mas que ela já tinha feito tanta besteira, tanta burrada, como nas palavras dela ela disse, que ela havia perdido esse sonho. Ela nem sabia se tinha mais essa vontade. Ela dizia que não acreditava mais que era possível ela realizar este sonho. E quem sabe você também está assim hoje. Talvez você não tenha o mesmo sonho que dela, mas você tenha a mesma opinião. Talvez você pense que por causa dos seus erros, por causa das coisas que aconteceram na sua vida, não é possível mais realizar os seus sonhos, não é possível mais você ter uma nova chance, não é possível mais você fazer novas escolhas. Mas hoje eu quero te dizer que Deus é aquele que abre caminhos onde não há caminho. Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Ele é aquele que pode te dar esperança e futuro. A Bíblia nos conta de um homem chamado Jó, que ele passou por uma fase extremamente difícil na sua vida, mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tanta tristeza, mesmo em meio a um cenário onde ele não via perspectiva, onde ele não via esperança, com fé, Jó declarou o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Aleluia! Mesmo em meio à dor, Jó não perdeu a sua fé e a sua esperança, que Deus estava cuidando dele, que Deus podia todas as coisas. E no seu livro ele declara também: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E hoje eu quero trazer essa palavra sobre você. O Senhor pode restaurar os seus sonhos. Assim como nós lemos aqui, mesmo se a árvore for cortada, ao cheiro das águas ela brotará e dará frutos novamente. Eu quero ministrar sobre você, mesmo que você esteja se sentindo cortado, se sentindo seco, áspero, sem vida, sem fruto, sem cor, ao cheiro das águas, como diz a palavra, você brotará. Hoje é o dia do cheiro das águas, hoje é o dia do renovo do Senhor chegar até você, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo vida. E fé de que o Senhor pode fazer novas todas as coisas, o Senhor pode restaurar os seus sonhos, o Senhor pode fazer tudo novo de novo. O Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Então não importa se a sua família não vê potencial em você, se você mesmo não acredita em si mesmo, se você não é reconhecido no seu trabalho, se você não está crendo que os seus sonhos eles não podem acontecer, se você já está cansado de sonhar e não realizar. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem sobre você e Ele tem poder de pegar todos os seus sonhos adormecidos e fazê-los voltar a viver. Os sonhos que estão mortos, voltar a viver. Tudo que está seco, tudo que está quebrado, tudo que está sem vida. Ao cheiro das águas do Senhor, ao cheiro das águas que vem do trono de Deus, passam sobre você e faz viver tudo novamente. O Senhor está dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, e eu opero em você tanto o querer como o realizar. E talvez você se pergunte: Deus é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito, mas quais serão esses pensamentos? Eu já cometi tantos erros, já fiz tantas más escolhas, meti os pés pelas mãos. Será o que Deus pensa a meu respeito? Será o que Deus pensa sobre todas essas coisas? Ei, não tenha medo. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito e sabe quais são esses pensamentos? Em Jeremias 29:11 ele diz assim, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar esperança e futuro. E é interessante esse versículo porque diz assim, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, que vocês esperam. Então você precisa desejar algo, você precisa esperar algo, você precisa sonhar.
O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para vos dar esse fim que você deseja, esse sonho que você deseja, esse futuro que você projeta. Como o Senhor vai te dar o fim que você deseja se você não deseja nada? Se você não sonha? Se você não tem mais esperança? Se você não tem mais fé? Então volte a sonhar hoje. O Senhor pode te dar novos sonhos e o Senhor pode escrever uma nova história para você. E eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava passando por uma situação extremamente difícil, uma situação que estava entristecendo profundamente o meu coração. E eu trabalhava em uma empresa que tinha uma gerente que era uma pessoa muito sábia, e ela um dia me chamou para conversar e eu falei sobre aquela situação e eu falei para ela que os meus sonhos haviam morrido, meus sonhos haviam acabado. E ela deu uma resposta para mim, que aquela resposta veio como uma resposta direta do Senhor para mim. Ela entrou no meu coração e me deu tanta esperança. Ela falou para mim assim: os seus sonhos morreram, mas o Senhor pode te dar novos sonhos. E aquela palavra mudou minha perspectiva, porque às vezes quando estamos passando por uma situação difícil, nós enxergamos apenas uma coisa e através daquela coisa a gente não vê nenhuma saída. Igual eu pensava que meu sonho havia morrido, mas eu não enxergava por essa perspectiva de que o Senhor não só poderia fazer aquilo que morreu reviver, mas Ele poderia também me dar novos sonhos. Porque talvez também na sua vida algo tenha morrido, algum sonho tenha morrido, e Deus não necessariamente vai restaurar aquele sonho, mas Ele pode te dar sonhos novos. Ele pode fazer você enxergar a sua vida, os seus sonhos por outras perspectivas. Ele pode alargar a sua visão e fazer você ter novos sonhos. E os sonhos dele para você, os sonhos do coração dele, os propósitos dele para a sua vida. Porque quão bom é nós sonharmos. Só que melhor ainda é quando nós sonhamos os sonhos de Deus para nós, quando Ele planta os sonhos dele no nosso coração e nós passamos a ter um propósito de vida. Então, não mais os nossos sonhos, mas também os sonhos de Deus, os sonhos que Ele colocou na nossa vida. Então, se você está nessa situação dessa de não sonhar, de estar enxergando apenas aquilo que morreu, saiba que o Senhor, se Ele quiser, Ele pode restaurar, fazer viver aquilo que morreu. Mas também o Senhor pode escrever uma nova história para você e pode te dar novos sonhos. Coisas que você nem pediu, coisas que você nem imaginou, coisas que você nem ousou pedir. Como a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Enxergar os sonhos, enxergar novas possibilidades sob a perspectiva de Deus é tão mais interessante, é tão mais esperançoso, é tão mais agradável. Naquela época também, que eu comentei que eu estava passando por essa situação difícil, o Senhor também me deu uma palavra que Ele disse diretamente para mim através do seu Espírito. Ele me disse: filha, fica firme na minha presença, que eu vou restaurar a sua vida e eu vou escrever uma nova história para você. Mais uma vez o Senhor alargando a minha visão, o Senhor me fazendo enxergar por uma nova perspectiva. Ele disse: eu vou restaurar a sua vida e eu vou escrever uma nova história. Uau! Não apenas Ele ia restaurar a minha vida, mas também Ele ia escrever uma história nova. Não aquilo pelo que eu estava choramingando, aquilo que eu achava que era o máximo e que eu não via mais perspectiva, mas o Senhor estava me mostrando assim: eu vou restaurar a sua vida, mas eu vou também escrever uma nova história. Você vai viver coisas novas, você vai viver novos sonhos, novas possibilidades. E estar falando aqui com você hoje é uma dessas novas coisas, desses novos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Tinha uma época que eu assistia alguns canais cristãos e eu ouvia e via algumas mulheres falando e pregando a palavra de Deus e falando de uma maneira tão bonita, palavras tão bonitas. E eu pensava assim: como eu queria falar como elas, como que eu gostaria de falar bonito assim como elas, essas palavras bonitas, essas palavras edificantes.
E o Senhor me capacitou, o Senhor tem me capacitado a trazer essas palavras aqui para você, a falar da palavra dele. Este é um sonho que eu estou realizando, um dos sonhos que o Senhor colocou na minha vida, no novo tempo, na nova história que Ele está escrevendo para mim. E o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor enxugou as minhas lágrimas, o Senhor me carregou no colo, o Senhor curou meu coração, o Senhor encheu meu coração de sonhos novos, de promessas. Alguns já se cumpriram, outras estão no processo para se cumprirem, mas o mais importante nesse tempo todo foi que eu desenvolvi um relacionamento com o Senhor e aprendi da sua graça, do seu amor, pude desfrutar do cuidado dele em todo o tempo. E o que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode te dar novos sonhos, os sonhos dele para você. Ele pode te apresentar um novo caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho uma promessa na minha vida que ainda não se cumpriu. E quando o Senhor fez essa promessa para mim, existia e ainda existe uma situação que eu falei para o Senhor, Senhor, mas existe essa situação aqui, como que vai ser? E o Senhor falou assim, tal coisa não existe hoje, mas no momento certo eu vou fazer acontecer. Porque a palavra do Senhor diz assim que Ele traz à existência as coisas como se elas já existissem. O Senhor, meus irmãos, não é limitado como nós. O Senhor abre caminhos onde não há caminhos. O Senhor traz à existência as coisas que não existem. Então, quando o Senhor nos faz uma promessa, nós não precisamos ficar olhando as nossas limitações, nós não precisamos ficar olhando as condições adequadas, porque Ele falou e Ele é capaz de cumprir. Então, em nome de Jesus, volte a sonhar hoje. O Senhor pode restaurar os seus sonhos, o Senhor pode te fazer voltar a sonhar e o Senhor pode te dar novos sonhos. Em Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não há um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha em favor daquele que espera nele. Então espere no Senhor, confie no Senhor, se anime no Senhor. Eu quero orar agora pela restauração da sua vida e dos seus sonhos. E eu ministro sobre a sua vida em nome de Jesus. Volte a sonhar hoje. Espírito Santo, derrame da tua graça sobre a vida dessa pessoa agora. Lança luz no mais profundo da mente, do coração. Alinhe o coração dela com o teu coração, os sonhos dela com os seus sonhos. Joga por terra agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda incredulidade, toda falta de esperança, todo desespero. Lance luz, derrama da tua graça em nome de Jesus. Revela-te a essa pessoa agora, Espírito Santo. Toca onde somente o Senhor pode tocar, onde somente o Senhor pode ver, onde ninguém mais acessa. Acesse agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua unção e toca, Espírito Santo. Toca agora, em nome de Jesus. Eu já posso sentir o teu mover aqui. Espírito Santo de Deus, eu posso te sentir movendo aqui. Vai com o teu poder, com a tua unção e toca agora e arranca tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou no coração dessa pessoa. Essa falta de fé, essa falta de esperança. Arranque, Senhor, aquilo que está morto. Essa pessoa que não consegue mais sonhar, essa pessoa que não consegue mais acreditar que o Senhor pode fazer, que ela pode viver novas coisas no Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é aquele que vê o que as pessoas não veem, onde há sorrisos, mas sorrisos escondendo uma falsa alegria, uma falsa sensação de que está tudo bem, mas quando na verdade o Senhor sabe que não está. O Senhor é aquele que vê e é aquele que toca também. Toca nessa pessoa agora que está se sentindo assim, se sentindo quebrada, se sentindo totalmente sem esperança, sem fé, que não acredita mais que ela pode sonhar coisas novas, que ela pode realizar coisas novas. Essa pessoa que pensa que errou tanto e que por tantas más escolhas que ela fez na vida, ela não pode mais ousar sonhar. Mas o Senhor está liberando agora, Espírito Santo, eu creio, uma unção que quebra esse jugo, uma unção que
desfaz essas mentiras, que joga por terra essas mentiras das trevas. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que lança luz, e a luz do Senhor resplandece sobre as trevas. Aleluia. Ó Senhor, obrigada. Obrigada pela sua presença. O Senhor está se movendo, o Senhor está tocando. Sonhos estão sendo restaurados agora em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas. Todo sofisma, toda mentira das trevas que está aprisionando a mente dessa pessoa e fazendo pensar que ela não pode mais fazer novas escolhas, que ela não pode ter novos sonhos, que ela não pode trilhar um novo caminho. Essas mentiras caem por terra agora em nome de Jesus, porque a luz do Senhor, a verdade do Senhor chegou sobre essa pessoa agora. Ó Senhor, a tua verdade que quebra todas as mentiras das trevas. Sonhos estão sendo liberados agora, novos sonhos do Senhor estão sendo liberados agora sobre essa pessoa. Novas perspectivas, novas oportunidades. Oh, Senhor, toca mesmo, Espírito Santo. Toca, eu estou sentindo o seu mover. E pessoas estão sendo tocadas agora, estão sendo curadas e libertas. Ó Senhor, restaura os sonhos, dá novos sonhos, Espírito Santo de Deus. O que o Senhor fez na minha vida, Espírito Santo, o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa agora. Essa pessoa que abriu o seu coração para o Senhor, coloca fé, Senhor, mais fé no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, fortalezas de incredulidade que se levantaram na mente dessa pessoa estão sendo destruídas agora pelo poder do nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pelo teu agir, obrigado pela tua unção, obrigado pelo teu mover agora. O Senhor é real e o Senhor está agindo agora mesmo. Ó Senhor, libera a tua unção, Espírito Santo de Deus. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está agindo, eu já posso sentir o Senhor agindo. Recebe aí, meu irmão, recebe, porque o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está aí com você. Nossa barreira aqui de distância não é impedimento para o agir de Deus. Ele está agindo, Ele está tocando, Ele está arrancando tudo aquilo que não foi Ele que plantou. Ele está tocando o mais profundo do seu ser e Ele está curando, Ele está restaurando. Oh Senhor, obrigada Jesus, obrigada pela sua presença. Obrigada Senhor, santo é o teu nome Jesus. Obrigada pelo teu mover. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade. Eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui brincando de ser blogueira. Eu estou aqui fazendo aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. E eu sei que tem pessoas. O Senhor me mostra agora pessoas totalmente sem esperança. Pessoas totalmente abatidas. Pessoas que pensam que não podem mais ter uma vida diferente. Mas em nome de Jesus, o Senhor está se revelando a elas agora. O Senhor está trazendo esperança. O Senhor está trazendo conforto. O Senhor está trazendo fé. O Senhor está movendo o Espírito Santo. Revela-te a essa pessoa. Revela o teu amor, a tua graça. Ó Senhor, nós somos nada. Não somos nada sem o Senhor. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Mas o Senhor escolhe nos amar a cada dia. Que essa pessoa se sinta amada pelo Senhor agora. Que ela compreenda, que ela sinta, que ela perceba que ela pode ter uma nova história com o Senhor. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. O Senhor é aquele que escreve uma nova história. Assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa que está abrindo o coração dela agora para o Senhor, que está recebendo essa palavra do Senhor, que é viva e eficaz, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que não volta vazia. Oh Senhor, a tua palavra jamais volta vazia. Ele está fazendo aquilo que o Senhor está determinando agora. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está restaurando. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. O Senhor é santo, o Senhor é bom. Nós reverenciamos a tua presença, Senhor. Nós reverenciamos a tua presença. Sem a tua presença nada acontece, mas quando o Senhor se revela, tudo se faz novo, tudo se transforma. Ó Senhor, a mesma unção que foi liberada sobre a minha vida, a mesma unção que me restaurou, restaura a vida dessa pessoa agora, Senhor. Restaura a vida dessa pessoa, eu posso sentir
A falta de esperança sendo transformada em esperança. A falta de fé e incredulidade sendo transformada em fé, em ousadia no Senhor. Abre os olhos dessa pessoa, Senhor, e que ela enxergue o Senhor agindo na vida dela, que ela abra o seu coração para o Senhor, para os sonhos que o Senhor tem para ela, uma nova história escrita pelo Senhor, uma história cheia de vida, de alegria, de paz e de novos projetos. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é santo. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, obrigada pelo teu mover, Espírito Santo de Deus. O Senhor está movendo, o Senhor está agindo. Obrigada, Senhor. Fortalezas estão sendo quebradas agora. Fortalezas das trevas estão sendo quebradas agora. Essa pessoa está sendo tocada, Jesus, tocada pelo Senhor. Apenas um toque do Senhor transforma todas as coisas. Apenas um toque do Senhor. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigada, porque mesmo sendo tão grande, o Senhor se importa conosco. O seu amor está sendo liberado agora. Muitas vidas estão sendo alcançadas pelo Senhor agora. Obrigada, amado. Obrigada, amado Jesus, doce Espírito Santo de Deus. Obrigada porque o Senhor está fluindo, a tua presença é tão real, a tua presença é tão palpável. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos. O Senhor é nossa esperança, o Senhor é nossa paz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Toca agora, Senhor, nessa pessoa que pediu hoje um sinal do Senhor. Um sinal de que o Senhor se importa com ela. Deus está dizendo: ei, filho, eu estou te vendo, eu vejo você, eu toco em você agora. Em nome de Jesus eu estou tocando. Eu sou aquele que restaura o abatido, que levanta o cansado, que fortalece. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor está dizendo: avance, filho, sinta o meu toque, sinta o meu renovo, o meu cuidado por você. Sinta as minhas mãos tocando agora, te dando novos sonhos, restaurando os seus sonhos, te dando ousadia para crer e para realizar e para conquistar. Dê novos sonhos agora, Senhor, porque como diz a Tua palavra, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos e os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, traga à memória agora dessa pessoa aquilo que pode dar esperança. Em nome de Jesus eu libero palavra de vida agora. O rio do Senhor, que flua, Senhor. Flua, que haja o sopro do seu Espírito. O Senhor é aquele que pode pegar um monte de osso seco, como dizem em Ezequiel, e colocar carne, colocar vida, fazer reviver novamente. Faça isso com os nossos sonhos, Senhor. O sonho de cada um que está assistindo. Sopra a vida, Senhor. Dê nova esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos no Teu agir. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na palavra que foi liberada hoje, Senhor. E na autoridade do Teu nome, Jesus, eu anulo toda palavra de maldição lançada contra essa pessoa. Palavras negativas que vieram contra ela, palavras que diziam que ela não ia conseguir, que ela não pode recomeçar, palavras de pessoas próximas. O Senhor tem me mostrado que pessoas próximas lançaram palavras sobre a vida dessa pessoa e essa pessoa acreditou, essa pessoa ficou prostrada. Palavras negativas, palavras contrárias à Sua palavra, Senhor. Mas em nome de Jesus agora, eu quebro essas palavras, eu quebro o efeito dessas palavras sobre a vida dessa pessoa. Eu quebro, Senhor, tudo aquilo que é contrário à Sua palavra. Eu as torno anulada, cancelada e sem efeito algum sobre a vida dessa pessoa. Irmão, minha irmã, você é o que a Bíblia diz que você é. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E a palavra do Senhor, ela tem poder para fazer aquilo que o Senhor determinou. E Ele é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito, como eu disse bem no início. Em nome de Jesus. Cada palavra negativa lançada, ela cai por terra e ela torna sem efeito algum sobre a sua vida agora. Creia nas palavras do Senhor, creia nas promessas, ouse crer no que o Senhor diz sobre você
Você é o que a Bíblia diz que você é. A palavra diz que você é mais do que vencedor. Sonhos novos estão surgindo agora. Ao cheiro das águas do Senhor estão brotando nova esperança. É o que eu ministro sobre a sua vida, meu irmão. É o que eu oro em nome de Jesus. Que a esperança está sendo restaurada, novos sonhos. Ao cheiro das águas, como eu li no início, ao cheiro das águas brotará, ainda que tenha sido cortado os seus sonhos. Em nome de Jesus, eu creio que os seus sonhos estão sendo restaurados agora. Em nome de Jesus, você está voltando a sonhar. Você, nos próximos dias, terá uma nova perspectiva de tudo aquilo que o Senhor falou aqui hoje. Uma nova perspectiva de vida. Você vai sentir aí no seu coração que os sonhos estão voltando. E não os interrompa. Deixe o Senhor trazer esses novos sonhos. E creia que o Senhor está te conduzindo para um novo tempo. O Senhor está restaurando a sua vida. Não importa por quanto tempo você acreditou nas mentiras do inimigo, mas basta uma palavra do Senhor para tudo transformar. E essa palavra chegou até você hoje. E essa palavra quebrou a incredulidade. Essa palavra quebrou as mentiras. E essa palavra te alcançou. Aleluia. Essa palavra é poderosa e ela te alcançou. E ela tocou em você de uma maneira. Você sentiu, você está sentindo que o Senhor está te tocando. E em nome de Jesus eu creio que a partir de hoje novas coisas vão acontecer, novos sonhos e ousadia do Senhor sendo liberada sobre você, para você caminhar em direção ao que o Senhor tem para sua vida, aos propósitos dele para sua vida. Amém? Aleluia! Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Meu irmão, continue aí adorando ao Senhor, continue orando, continue enchendo o seu coração da palavra de Deus, de esperança. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu desejo, eu oro para que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine. E eu tenho certeza que essa palavra tocou em você. Eu tenho certeza que o Senhor, aquilo que o Senhor começou a fazer hoje, Ele continuará fazendo, continuará tocando, continuará transformando. E eu creio na sua transformação completa. E você ainda vai voltar aqui nos comentários para poder contar o seu testemunho, porque eu creio em tudo que foi liberado aqui no nome de Jesus. Eu te agradeço pela sua companhia, peço que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.